Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Salmo de número 127. Salmo de número 127. Essa vai ser a nossa leitura nesta manhã. E eu queria dizer para você, como você já viu, que nós estamos começando uma nova série. Essa série, ela é voltada totalmente para a família, por questões óbvias, que nós estamos no mês da família, e nós precisamos conversar sobre família. Nesse mês nós vamos falar sobre isso. A família, ela é fundamental para qualquer sociedade. Qualquer sociedade. Toda sociedade é formada por famílias. A Bíblia, ela mostra a história da humanidade com uma família. Não uma família perfeita, uma família com problemas e com dificuldades. Não sei quem de vocês aqui já teve a curiosidade de ler a genealogia de Jesus. Deveria fazer isso. Você abre a sua Bíblia depois em Mateus, capítulo 1 e tal, você vai ver a genealogia de Jesus. E na genealogia de Jesus, se você tiver um tempinho a mais e você começar a estudar ali aqueles personagens, você vai ver, você vai constatar que ali há várias pessoas que tiveram muitos problemas na vida e fazem parte da genealogia da família de Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa saber disso, que desde sempre, desde que Deus colocou a família no mundo, ela sempre foi alvo de ataque. Satanás sempre quis destruir a família. Esse é o empenho dele, ele se empenha nisso. Ele fica dia e noite tentando matar, roubar e destruir a família. Por isso, é tão importante nós falarmos sobre esse assunto, e por isso esta igreja aqui, esta comunidade, ela é focada na família. E eu preciso do apoio de vocês, para que a gente seja cada vez mais juntos e unidos em prol da nossa família. Porque o adversário se levanta com grande ira contra a família. E nós precisamos realmente nos guardar e nos preservar sobre isso. Veja comigo, por favor, o Salmo 127. Diz assim a palavra de Deus: se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles que Ele ama. Os filhos são heranças do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade que tu nos dás de estarmos aqui nesta manhã. Fale ao nosso coração, abençoe todas as famílias que estão aqui representadas e aquelas que nos acompanham de suas casas. Derrama a tua graça, derrama a tua bênção sobre a nossa casa. Nós precisamos de Ti, a família brasileira precisa de Ti, nós precisamos da Tua bênção, precisamos que o Senhor guarde as nossas famílias, precisamos que o Senhor dê sabedoria aos homens, às mulheres, aos filhos, às filhas, aos pais, para mantermos essa família no foco de Deus, no centro da vontade do Senhor. Faça isso, Pai, nesta manhã, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Nós conhecemos por família esse conglomerado de pessoas que vive debaixo de um mesmo teto, que vive dentro de uma casa. E essa família, normalmente a tradicional que eu estou me referindo, ela é composta de marido, mulher e os seus filhos. Esse é o modelo normal, original, o natural de todas as coisas. No entanto, as coisas mudaram. Ao longo dos anos, as coisas foram acontecendo e hoje nós temos vários tipos de família. Nós temos a família matrimonial, que é essa que eu me referi, e o pai e a mãe, através de um casamento, de um matrimônio, debaixo da lei,
ou seja de modo civil ou religioso. Então, nesse caso, o casal ele tem os seus filhos ou tem filhos adotivos, mas esse é o modelo normal como a gente conhece. Mas nós também temos o modelo da família informal. A família informal, ela possui a mesma configuração, marido, mulher, filhos, mas que não tem essa coisa da formalidade do casamento civil. Ele é mais unido em torno de uma união estável, não oficializada do casal. Mas também nós temos a família monoparental. A família monoparental é a família composta por apenas um dos progenitores e os seus filhos, não é? Seja ele o pai ou seja ele a mãe, independentemente dos motivos que conduziram a essa formação, seja por morte, seja por abandono, seja por divórcio, ou seja por decisão voluntária. Esta é a família monoparental. Mas também nós temos a família anaparental. A família anaparental é um termo usado para se referir à ausência dos progenitores, dos pais. Nesse caso, em geral, os irmãos vivem o mesmo lar sem a presença dos seus pais. E hoje está cada vez mais comum, a moçada quer morar sozinho. Aqui em Londrina, isso já está, na sociedade brasileira, isso é muito comum. Estava na Europa, foi para a América, agora está aqui. A moçada faz 16, 17 anos, já quer morar sozinho. Isso é bastante comum. Embora os pais morem até na mesma cidade. E nós temos a família reconstituída, que é aquela que é formada por um novo matrimônio. Quando pelo menos um dos cônjuges possui um filho de um relacionamento anterior e ali se compõe uma família. Mas há mais uma família, que é a família unipessoal. A família unipessoal, ela é constituída apenas por uma pessoa que vive sozinha por conta, por exemplo, de novo, de viuvez ou de divórcio, não é? Ou por não haver estabelecido nenhuma outra configuração familiar. Porém, o mais importante aqui, independentemente do tipo de família que você pertença, e eu não preciso, ninguém precisa ser um adivinho para saber disso, aqui provavelmente todos esses modelos estão presentes de algum modo na vida de todos vocês, tá certo? Aqui tem sempre alguém que se encaixa nesses modelos. Agora, independentemente do tipo de família que você tem ou que você pertença, nós vamos ver que ali Jesus quer manifestar o seu propósito e revelar o quanto que Ele ama você e quanto que Ele ama a sua casa. Amém? Você que mora sozinho, preste atenção. Sozinho, quando a gente fala sozinho, é a pessoa que está lá e não tem ninguém com ela naquela casa. Mas eu vou lhe dizer algo, ali está a presença de Jesus com você. Eu já morei sozinho, nunca me senti só, porque o Senhor estava ali. Diante de Jesus, todos podem ser transformados, todos podem ser curados. Por isso o Salmo 127, hoje, naturalmente, não será uma mensagem expositiva, que é quando a gente lê o texto e explica o texto e aplica o texto. Hoje nós vamos ter uma mensagem tópica, ou seja, ela tem um tópico e nós vamos basear. O Salmo 127 foi apenas para nos inspirar, e especialmente essa expressão do salmista, quando diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Nós temos que ter essa consciência de que o único que é capaz de manter a nossa casa em pé é o Senhor. E nós dependemos dEle, nós precisamos dEle. Nós não podemos tirar o Senhor dessa equação. Nós não podemos tirar o Senhor da nossa casa. Nós não podemos pensar na possibilidade de dirigir uma casa ou de viver numa casa onde Jesus não esteja reinando, onde Ele não esteja sendo presidente, onde Ele não esteja realmente afetando a vida de todos os moradores dessa casa. Senão nós vamos ter o que a gente chama de jugo desigual. Antigamente, jugo desigual é quando um moço ou uma moça, uma jovem, casava-se com um moço de uma outra religião. E aí os líderes diziam, olha, aquilo é jugo desigual.
quando um batista casava com um presbiteriano ou um assembleiano. Agora, se um crente casasse com um católico, o negócio ficava feio. Aí diziam, isso é um casamento de julgo desigual. E havia peso e cobrança sobre esse casal, e o negócio não era fácil. Não é? E vocês sabem do que eu estou falando. No entanto, é interessante porque jugo desigual não é porque pertence a denominações diferentes. Jugo desigual é quando um dos dois está completamente alinhado com o propósito do Pai, comunhão com Jesus, salvo, convertido, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e o outro não. E o outro não. Sim, porque você pode ser crente, mas você pode ser uma pessoa, apenas um crente nominal. Acho que você sabe do que eu estou falando. E eu estou abrindo o meu coração aqui com vocês nessa manhã, porque é tão triste a gente ver pessoas dizendo, olha, lá está um casal que estão brigando, ou se machucando, ou se ferindo um ao outro, aquela família, às vezes não é um casal, às vezes são só filhos morando juntos, e estão ali se ferindo, se machucando. A pergunta é, Jesus está presente nessa casa? Aí alguém responde dizendo, não, todos são crentes. Não falou, mas não é essa a pergunta. A pergunta não é essa. A pergunta não é se você tem um nome no hall de uma igreja. A pergunta não é se você é de um determinado grupo A, B ou C. A pergunta é se Jesus está afetando a nossa vida. Porque se o Senhor Jesus estiver afetando a nossa vida, tudo é diferente. E esse é o propósito dessa série nesse mês. Estamos juntos? Amém? Estamos juntos? E hoje eu quero começar conversando com vocês para a gente ver e perceber, não é, a presença de Jesus em nossa casa. Quando que a gente vê a presença de Jesus em nossa casa? Em primeiro lugar, nós vamos ver a presença de Jesus em nossa casa quando há verdadeira comunicação. Quando eu falo que é uma verdadeira comunicação, obviamente já estou dizendo que é uma falsa comunicação. E qual é a falsa comunicação? Falsa comunicação é aquela que dentro da família, tudo é pelo lado de fora, toda conversa é pelo lado de fora, e lado de fora literalmente. As pessoas falam de política, falam da guerra, falam do que está acontecendo na casa do vizinho, falam o que está acontecendo na cidade, mas ninguém conversa de dentro de casa, ou sobre o assunto dentro de casa. E quando o assunto é dentro de casa, não é sobre relacionamentos, é sobre outras coisas. Olha, o varal está quebrado, fazem 6 meses que você prometeu que ia consertar. Não é? Nenhum recado aqui, nenhuma esposa me pediu para falar nada aqui. Eu preciso dizer isso, não é? Eu me lembro que uma das igrejas que eu pastoreei, alguns irmãos, isso aconteceu mais de uma vez, não é? E acontece até hoje ainda. As pessoas chegam para mim e falam, escuta, pastor, não dá para o senhor falar lá um negócio e etc., não é? A pessoa querendo agendar o sermão, isso é muito interessante, não é? Querendo que eu desse algum recado aqui, etc., etc., né? Também já houve o contrário, não ter nenhuma combinação e a esposa e o marido ter conversa séria já no hall, dizendo, você falou as coisas para ele, né? E isso não tem nenhum sentido. Então, a primeira comunicação é aquela que fica pelo lado de fora, quando o casal ou a família mesmo não conversam entre si, é tudo pela vida dos outros, é o que está passando na rede social, esse tipo de coisa. Quando é pelo lado de dentro, é só, olha, você viu, a nossa cachorrinha vai parir essa semana, não é? O nosso gatinho está precisando ir para o veterinário. É esse tipo de coisa. Aliás, existe um tipo de família hoje que os pets estão se tornando filhos e filhas. Eu tenho até medo de falar nesse assunto, porque de tão delicado que é um campo minado. É um campo minado. Não é? É muito interessante quando você vê o camarada falando, vem com o papai, e você olha pensando que vem uma criança, não é. É um cachorrinho, ele vai lá, abraça o cachorrinho, não é? E abraça o gatinho, aquela coisa mais fofa. É uma coisa impressionante. Agora, a verdadeira comunicação é a comunicação quando nós estamos falando da nossa vida. É quando a gente chega à mesa e desliga o smartphone e começamos a olhar um para o outro e começamos a conversar sobre nós. Sobre nós. Como é que você está? Com todo o meu coração e com todo o respeito, há quanto tempo faz que você não olha nos olhos da sua esposa, ou do seu marido, ou do seu filho, ou da sua filha, e pergunta como você está? E aquela pessoa que está sendo interrogada, ela percebe que você está ali, de carne e osso, e que você, de fato, está fazendo uma pergunta sincera, uma pergunta honesta,
uma pergunta direta, uma pergunta abençoada: como você está? Porque você sabe quando uma pessoa pergunta para você como você está, se ela está realmente interessada em saber de você ou não. A gente sabe, a gente sente do jeito com que a pessoa fala conosco. É tão bom quando alguém olha nos nossos olhos e sinceramente e honestamente pergunta: como você está? Como você está? Você está bem? Isso cura, gente. Isso traz restauração para a nossa casa, para a nossa família. Então, a casa em que Jesus está presente é uma casa onde a comunicação ela é honesta, ela é direta, ela é sincera, ela gera comunhão, ela gera paz. Romanos capítulo 12, versículo 18 diz, o apóstolo Paulo diz: façam todo o possível para viver em paz com todos. Em Hebreus 12, versículo 14, nós encontramos essas palavras: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. O que isso tem a ver com comunicação? Tem tudo. Porque uma casa onde as pessoas se comuniquem, se preocupam umas com as outras, vai gerar paz nas relações. Então a gente para de falar da vida dos outros, vamos conversar sobre a nossa, vamos nos levar a sério, vamos de fato nos preocupar uns com os outros. A comunicação abençoada por Jesus é aquela que nos leva a falar de sentimentos, de dores, de assuntos que a nossa tendência às vezes é levantar a persiana, é fechar a persiana, mas nós temos que conversar. Não tem que ter assuntos proibidos dentro da nossa casa. Não tem que ter uma agenda única nessa casa. Aqui na Betânia nós temos esse valor, a agenda única. Ninguém fica falando duas coisas diferentes, porque isso dá desencontro, isso dá confusão. Onde há duas visões, há divisão. E isso se conserta na comunicação, na conversa. E eu estou vendo que está cheio de jovens aqui, jovens solteiros, e eu quero desafiar você a treinar isso desde agora com seus pais e com seus irmãos lá na sua casa, para que quando você se casar, você já sabe que você vai continuar esse padrão de comunicação profunda, verdadeira, que se importa de fato com o outro. Segundo lugar, nós vamos ver a presença de Jesus em nossa casa quando a cumplicidade, a presença de Jesus nos leva a nos voltarmos um para o outro, ao ponto de sermos cúmplices um do outro. Veja comigo, por favor, Filipenses capítulo 2, versículo de 1 a 4. Filipenses, por favor, capítulo 2, versículo de 1 a 4. Esta orientação, este ensino que o apóstolo Paulo está dando, obviamente é para uma comunidade, é para uma igreja, mas ela se aplica à família, como você vai ver. Portanto, se há algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Comigo aqui, cumplicidade é isso. Cumplicidade é o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só mente. É isso que Paulo está dizendo. E tem mais: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Olha que coisa maravilhosa. Versículo 4, cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros, e isto é cumplicidade. Nós temos que ter uma família cúmplice, o casal tem que estar cúmplice, um cúmplice do outro. Isso significa nenhum projeto individual, nenhum projeto pessoal, mas todo projeto aqui na nossa casa vai ser decidido entre nós. É isso que acontece. É claro que você não vai chegar para a sua família e fazer igual aquele pessoal que às vezes quer fazer, não é? Tem pais que querem ser tão legais com os filhos que eles deixam de ser pais para ser amigo dos filhos. E aí, onde é que nós vamos passar férias?
e aí coloca ali em sorteio, e vira aquela confusão. Não é disso que nós estamos falando. Não é disso que nós estamos falando. A missão da família é dada ao marido e à mulher. O marido é o líder, a esposa vem junto, fazem as coisas juntos, trabalham juntos, um submetendo ao outro em amor, como nos ensina Paulo em Efésios. Nós vamos ver isso no decorrer do mês. O papel do homem, o papel da mulher dentro dessa família, o papel dos filhos dentro da família. Isso precisa ficar bem claro. É necessário resgatar isso, porque nós nos perdemos. Nós precisamos nos resgatar isso, porque nós nos perdemos. Tal é a pressão da cultura, tal é a pressão da ideologia de hoje, que ninguém pouco se importa com a família. E é por isso que a gente está tão perdido. E não precisa, que quando nós voltamos para o Evangelho, a gente vê a origem da família. Então, cumplicidade é isso. É você ser cúmplice da pessoa que você ama e que mora com você dentro ou debaixo do mesmo teto. Agora veja comigo a oração que o Senhor Jesus fez para os discípulos de agora, que seríamos nós. Jesus olhando para frente, para o futuro, orando por aqueles discípulos. Veja João 17, versículo 22 e 23. Jesus disse ao Pai: deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. O que o Senhor Jesus pede para os discípulos, pede para a sua igreja, é que essa igreja seja cúmplice, um cúmplice do outro, um junto com o outro, que forma essa unidade maravilhosa. E eu neles e tu em mim. Esse é o parâmetro, esse é o paradigma. Jesus está pedindo ao Pai que realize nos filhos aquilo que o Pai já realizou no coração do seu filho primogênito, e que ele passe isso para os demais, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. O maior testemunho que você pode dar na sua vizinhança, no seu condomínio, no seu prédio, é você viver unido à sua esposa, unido ao seu marido, unido aos seus filhos, de modo que os seus amigos vão observar e ver e constatar claramente que ali existe uma família não perfeita, mas uma família unida e que são cúmplices um com o outro. Quantas vezes você já ouviu: eu não vou na igreja daquele cara, eu não vou, porque eu ouço os gritos daqui. Do meu apartamento eu ouço os gritos daqui. E como é triste quando você constata que aquela família, que se trata aos gritos, aos brados, aos berros, ninguém respeita ninguém, todo mundo fala alto, todo mundo grita com todo mundo, são crentes, são evangélicos, mas o evangelho não habita o coração, o Espírito Santo não dirige o coração. É isso que nós temos que pensar, meus irmãos, e a coisa é bem séria. Somente Jesus pode criar cumplicidade em nós, e essa cumplicidade nos leva à unidade. A unidade. Em terceiro lugar, vemos a presença de Jesus em nossa casa quando há humildade. Veja que interessante, Mateus 11, 29, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Por que é que as famílias não descansam? É porque não há humildade, não há mansidão. Não há espaço para mansidão, não há espaço para humildade, porque onde a mansidão domina, controla, preside, onde a mansidão e a humildade dominam, a leveza, há descanso dentro de casa. Há descanso dentro de casa. Você já ouviu falar daquela pessoa que não para em casa, que não gosta de ficar em casa? Aí a pergunta é: por que ela não gosta de casa? Eu não sei você, mas eu gosto da minha casa. Ela não é minha, é uma casa alugada, mas eu gosto de ficar lá. Eu gosto do meu cantinho. Ontem nós estávamos conversando sobre isso em casa. Ontem nós estávamos falando: é tão bom ficar em casa. É tão bom. E aí eu estava falando para a Lizinha, falei: você sabia que tem muita gente que não gosta de ficar em casa? Falei: por que não gosta de ficar em casa? É porque não gosta, ela não para, ela não tem prazer de ficar dentro de casa, ela não tem prazer de conviver com as pessoas de dentro daquela casa. Sabe, meus irmãos, a pessoa, ela precisa ter prazer de estar sozinha, tem que aprender a estar sozinho. Atenção, jovens que estão aqui e que estão me acompanhando,
para casar, tem que primeiro casar consigo mesmo. Como que uma jovem, que um jovem vai poder ter a expectativa de ter um casamento abençoado se ele não se suporta, se ele não ama a si mesmo, se ele não gosta de si mesmo? Como que será isso? Por isso que é tão importante nós entendermos isso, entendermos que a humildade é fundamental, a mansidão é fundamental. Jovem querido que está me ouvindo, antes de procurar alguém, tenha certeza de que você sabe viver sozinho e que você está satisfeito com a presença de Cristo dentro de você. Essa humildade, ela trará igualdade. Ninguém é mais importante do que ninguém, ninguém em cima, ninguém embaixo, ninguém na frente, ninguém atrás. E aí Paulo fala aqui em Filipenses 2, agora dos versículos 5 a 8, olha só o exemplo de Jesus. Ele diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Ah, se hoje fosse o dia do nosso esvaziamento. Ah, se hoje começasse um esvaziamento em nós, no coração de todos nós. Ah, se todos os maridos que estão aqui pudessem se esvaziar completamente, se esvaziar do seu ego, a partir de mim, se esvaziar da nossa arrogância, das nossas prerrogativas, dos nossos direitos, Estávamos conversando essa semana, não é, Rodrigo? E conversando sobre direitos. As pessoas estão perguntando se tem direito. Até para arrumar um emprego hoje, quem é empregador aqui sabe do que eu estou falando. A pessoa não pergunta o que eu vou fazer, etc. Não tem um diálogo, já pergunta quais são os meus direitos. Você entendeu? Aí você quer ir para a família já pensando nos direitos, no que você vai receber. E tem umas mamães abençoadas, totalmente fora do foco do Evangelho, desculpa a minha ironia, não é? Que ainda fala para a filha: filha, toma cuidado que homem não presta, viu? Homem nenhum presta. Ou o conselho que essa abençoada está dando para a filha, que vai casar dali a 20 dias. Como é que essa menina vai chegar em casa com o marido dela? E fora os meninos, que esses faz anos. Olha, gente, bom, eu tenho, são 36 anos de ministério. Eu me lembro que no começo do meu ministério, quando eu preparava um casal para o casamento, os meninos a gente tinha que dar alguns toques importantes, etc. E as meninas eram só realmente uns ajustes, porque elas eram realmente, já tinham uma certa orientação. Meu amigo, isso mudou tanto que hoje os meninos não sabem nem raio nem bai do que vai enfrentar, não tem nem ideia do que é casamento, nunca perguntou para ninguém, pai e mãe nunca ensinaram, estão indo totalmente crus para um casamento que é uma coisa séria. Casamento é coisa séria. Quem é casado, quem passou por divórcio como eu passei, eu sei o que eu estou falando, é coisa séria, é difícil. Ou você pensa antes, ou você trata com isso antes, ou você vai sofrer e vai fazer pessoas sofrerem lá na frente. Então, quando eu vejo esses meninos, o cara ainda está brincando, parece um menino ainda, e já está pensando em casar-se, porque ele pensa que casamento é alugar um apartamento em algum lugar, o pai vai mobiliar, a sogra vai fazer não sei o quê, e está tudo bem. E não é nada disso. Casamento é relacionamento, por isso que eu disse ontem, vou falar hoje. Os casais, os namorados que vão casar têm que falar sobre um assunto, um item, coloca na pauta aí, expectativas. O que é que você espera de mim? O que é que você espera do casamento? Tem que conversar antes. Para de amassar, para de beijar um pouco, para de ficar se amassando e se pegando e vai conversar sobre coisa séria. O que é que eu espero do meu casamento? O negócio está pegando aqui hoje, né, gente? Glória a Deus. E não é verdade o que eu estou falando? O menino vai para o casamento pensando que vai ser o rei em casa. Ele vai deitar na cama, a mulher vai fazer tudo. Ei, bicho, acorda, cara. Você está pensando o quê, meu velho? Você está entendendo? Você é homem, cara. Você tem que fazer as coisas assim, tem que repartir tudo lá em casa. E a menina também, que ela não é uma princesinha que vai ficar deitada lá na cama, chegando tudo na mão, a não ser que você tenha muito dinheiro para pagar bastante gente para fazer isso para você, que é possível. Isso é possível. O dinheiro paga essas coisas. Mas eu posso falar numa boa para você? Quem está falando aqui, não, uma pessoa pobre, que não tem esse negócio de grana, etc. Eu vou falar, é bom demais.
participar, estar ali, fazer, etc, etc. Entendeu? Então, expectativa, moçada. Conversa com essa moça, pergunta o que ela está esperando do casamento. De repente ela pensa que você vai ser um mega empresário, e de repente esse não é o teu projeto, não é? Você tem que conversar com o seu namorado, viu, mocinha? Que você está querendo fazer o doutorado não sei aonde. Olha que legal, mas você já conversou com o seu namorado, seu futuro noivo, seu futuro marido? Que de repente a ideia dele é morar lá em Jacutinga. E daí? Nada contra Jacutinga. Você entendeu? E você está pensando que você vai morar em Nova York. Então essas coisas têm que ser tratadas, essas coisas têm que ser conversadas antes. Então é exatamente isso aqui, a presença de Jesus na nossa casa traz humildade. Essa humildade que vai trabalhando no coração do homem e da mulher, essa humildade que está na vida de Jesus. É impressionante que, apesar de ser Deus, Ele não considerou que a sua igualdade com Deus era algo a que devia pegar-se. Mas tem meninos que entram para o casamento que parecem deuses, são reizinhos, que nunca foi criado homem, sempre menino mimado. Nunca levou um não de uma mãe, nunca levou um não de um pai. Ai, cuidado, ele está cheio de dedo. Aí fica aquela coisa de Maria, fecha a porta que teu pai morreu, conhece a plantinha? Não pode ser um toquezinho que já fica todo arrepiado, não aguenta. Não aguenta uma discussão, não aguenta uma pia cheia, não aguenta. Quarto lugar, vemos a presença de Jesus em nossa casa quando nós pedimos e liberamos perdão. Aqui pega também, vamos lá. Colossenses capítulo 3, versículo 13 e 14, abra a sua Bíblia comigo, por favor. Colossenses capítulo 3, versículo 12 a 14. Do 12 a 14. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Paulo está falando isso para a igreja, mas ele é perfeitamente aplicável à família. Nós temos que aplicar isso à família. Nós somos o destinatário dessa carta. É conosco que o apóstolo está falando, ou que a palavra está falando, ou que o Espírito Santo está falando. Veja o versículo 18. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem, e aí ele mostra um modelo. Ele mostra não apenas a motivação, mas um modelo. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. É assim que nós temos que perdoar o outro. E como é que o Senhor nos perdoa? Ele nos perdoa total e completamente. Não é um perdão pela metade. Ele não fica perdoando os nossos pecados pela metade. Ele perdoa total e completamente. Este é o paradigma. Ah, mas eu não me sinto confortável. Para com essa frescura. Essa palavra confortável veio para arrebentar a nossa vida. Que ô palavrinha terrível essa. Se sente confortável? Se sente confortável? Já está enchendo esse negócio. Porque isso não muda coisa nenhuma, só arrebenta com a vida da gente. Olha aqui. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o vínculo, que é o elo da perfeição. Em Mateus 6,12, na oração que o Senhor Jesus estava ensinando os seus discípulos, ele disse, perdoa, isso você sabe de cor, vamos junto comigo, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ei, nós precisamos ser visitados pelo perdão dentro de casa. Sabe por que o primeiro item que eu conversei com os irmãos aqui sobre comunicação não está funcionando dentro de casa? Porque existe barreira, e sabe que barreira é essa? É mágoa, é ressentimento, é amargura, que não nos permite conversar aberta e francamente sobre o que está acontecendo na nossa casa. A gente não consegue olhar um para o outro. O que algumas, principalmente mulher, fala isso para mim, ou as senhoras, ou as esposas, elas dizem, olha, eu fico mais magoado ainda quando o meu marido faz de conta que não aconteceu nada à noite e me procura. Se de dia a gente briga, à noite a gente se ama. Olha, eu citando música sertaneja, é o fim da picada. É o fim.
Orem por mim, irmãos. O negócio está sério. Mas é exatamente isso. Se briga, se pega o dia inteiro, à noite vai querer o quê? Deixa eu falar para vocês, isso é para nós homens. Essas mulheres não caem na nossa história, na nossa lábia. Elas não caem, elas detestam isso. Elas se sentem usadas. Com essa cara de pau aí, dando uma de romântico para cima dela, de Dom Juan. Está pensando que está abafando? Você está acabando com o seu casamento. Você está matando essa menina. Depois diz para os amigos que ela é uma geladeira, mas é lógico que é você a transformou numa. E é sério o negócio. É muito sério essa questão de perdão. Perdão é fácil? Nunca foi, nunca será. É fácil para alguém? Não tem ninguém nessa terra que possa dizer, é tranquilo. Pedir perdão é moleza. Liberar perdão também. Não, não é. Isso não é verdade. Perdão é difícil. Para perdoar, você corta a sua carne. Você corta a sua carne para perdoar. Porque dói na carne perdoar. E perdoar significa liberar sem cobrar nada. Você fala, mas ele vai embora assim? Sem me pagar nada? Ele me deve. É isso que a pessoa diz. Ela me deve. E isso é falta de perdão. Entendeu? Só que o perdão arrebenta conosco. O perdão arrebenta comigo e com você. A falta de perdão arrebenta comigo e com você. A mágoa arrebenta a nossa vida. A mágoa acaba conosco. A mágoa passa para filhos. Já viu mãe amargurada passando mágoa para os filhos? Já viu pais amargurados contaminando o coração dos seus filhos com mágoa por causa da esposa e cria aquela confusão, entendeu? Por falta de perdão. Por falta de perdão. Nós precisamos aprender a receber perdão e a liberar perdão. A casa em que Jesus habita é a casa onde as pessoas se perdoam, se liberam perdão umas para as outras. Eu vou dizer para você, mágoa, a palavra mágoa é como se você tivesse algemado a pessoa que você teve um problema daquele episódio e você está algemada a ela, só que morta e em estado de decomposição. Morta e em estado de decomposição, aquilo cheira mal, porque a mágoa cheira mal, arrebenta com a gente. E sabe o que a gente faz? A gente nega a mágoa, ou dá outro nome para a mágoa. Dá outro nome para a mágoa. O marido chega para a esposa e fala, está tudo bem, meu amor? Ela fala, não, está tudo bem. Você está magoada comigo? A mulher fala assim, não, magoada não, só estou triste. Mentirosa. A senhora está mentindo para o seu marido. E o marido a mesma coisa, mentindo para a mulher. Não dore a pílula. Não queira enfeitar com glacê uma coisa que é séria e real. Falou, estou magoado sim, e o ponto é este. Entendeu? O problema é este. E aí para com essa brincadeira, que me parece mais uma piada, mais em termos de chacota, o marido olhar para a mulher e falou, desculpa aí, foi mal. Desculpa aí, viu? Foi mal. Não, desculpa aí. Não, vem cá, vamos sentar aqui. Vamos conversar aqui. Sobre o que você está falando exatamente? E aí a conversa vai ficar quente, meu amigo. Pode te preparar. Você está falando, ela dizendo, você está falando o que aconteceu na segunda, ou o que aconteceu na terça, ou na quarta, ou aquela da semana passada, ou aquela da nossa lua de mel, ou aquela de 4 anos quando a gente namorava? A mulher lembra tudo. Pergunta para as irmãs aí para te ver um negócio. Mulher não esquece, não. Nós também não, os homens. O que eu quero dizer é que Jesus habita numa casa onde há liberação de perdão. E Jesus só fica olhando, né? Porque Ele perdoou você, Ele perdoou a mim, de uma dívida impagável, que não tinha como pagar essa dívida, e Ele vem e nos perdoa. Então você não pode liberar perdão sobre a outra pessoa. Quando você libera perdão, você se liberta das mãos de Satanás. Quando você libera perdão, você vai para o caminho da cura. Porque a falta de perdão gera amargura. O que existe de esposas amargas, mulheres que novas, toda enrugada por causa da mágoa. O melhor make-up que uma mulher pode fazer é liberar perdão, viu, irmãs? Para de gastar dinheiro aí e só libera perdão, que você vai ficar com a pele 0 bala. Amém, irmãs?
sei se vocês vão voltar aqui, não. Quinto lugar, porque agora vai pegar mais ainda um pouquinho. Em quinto lugar, nós vemos a presença de Jesus em nossa casa quando a verdade prevalece sobre a mentira. 1 João, capítulo 1, versículos 5 a 8, olha o que a palavra de Deus nos diz. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Esta é a mensagem, disse o apóstolo do amor. A mensagem é esta: Deus é luz e nele não há treva alguma. Semana passada nós falamos sobre Jesus é a luz do mundo. Lembram-se? Jesus é a luz do mundo. Onde a luz chega, a treva vai embora. Onde a verdade chega, a mentira vai embora. Então, me acompanhem, por favor. Nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Esta é a pura realidade da nossa vida. Ou é uma coisa ou é outra. Não há meio termo, não tem uma terceira via. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. E olha que interessante, o que o texto está dizendo? Ora, se eu andar na luz como Ele está na luz, porque em Deus, em Jesus, não há treva alguma. Jesus é a luz do mundo. Então tudo que eu faço tem que estar debaixo dessa luz. E se tudo que eu fizer estiver debaixo dessa luz, eu vivo a verdade. Isso é verdade. Esta é a verdade. Tudo é manifesto, não tem nada escondido, não tem nada guardado. E o adversário é tão terrível que o que ele faz conosco é tentar colocar medo em nós. E de que modo? Ele tenta colocar medo dizendo: olha, toma cuidado com isso que ela vai descobrir, que ele vai descobrir. Mas ninguém pode enganar todo mundo o tempo todo, você sabe disso. E a gente fica escondendo coisas e ficamos presos na mão de Satanás. Ontem à noite eu dei um exemplo e vou repeti-lo aqui. Quando eu fui pastor aqui numa igreja aqui na cidade de Londrina, nós convidamos a polícia científica para conversar com a igreja. A gente está tentando ver isso aqui ainda. Eu gostaria muito de trazer esse pessoal de novo aqui, vamos ver se a gente consegue. Mas o problema é tentar reduzir a palestra deles, que é meio longa. E eles estavam então nos ensinando sobre o perigo que é jovens e adolescentes com o celular, entendeu? E o que estava acontecendo nas escolas. Então, a menina de 13, 14 anos fez uma foto comprometedora, que está todo mundo me entendendo, uma foto comprometedora, e passou para o namoradinho dela, que era um moleque desrespeitoso, e ameaçou essa menina a espalhar para a escola inteira aquela foto. E essa menina se viu numa aflição terrível, terrível, e quase tirou a vida dela, quase cometeu suicídio, se os pais não descobrissem rapidamente, entendeu? E foi naquele dia que a gente ficou sabendo da tecnologia que existe hoje, que não adianta você quebrar o celular, porque tem uma tecnologia, o policial citou naquela época uma tecnologia israelense, que naquela época, mais de 15 anos atrás, já havia aqui em Londrina, disposto para isso. Porque o que os moleques estavam fazendo? Destruindo o telefone para a polícia não pegar esse tipo de fraude, de crime. Isso é um crime, entendeu? Então, quando você comete algum equívoco na vida, a nossa tendência é esconder, e o inimigo sabe disso. E é por isso que ele nos torna reféns, por causa daquela mentira que precisa ser trazido à tona. Então eu digo para vocês, o nosso desafio é o seguinte: Senhor Jesus, ilumina a minha casa e a minha vida de um modo que não fique nada nas sombras. Amém, meus irmãos? Para nós não sermos pegos de maneira nenhuma e sermos reféns dele de maneira nenhuma. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. Porque é que às vezes alguns casais não têm comunhão um com o outro, porque falta luz. Porque falta luz dentro de casa. Ela sabe que tem algo escondido. Ele desconfia, e com razão, que tem alguma coisa por debaixo do tapete. Isso não pode trazer paz. Isso não traz paz. Isso não traz alegria.
A verdade traz a luz. Fale a verdade em amor, mas fale a verdade. Eu sei que tem uns irmãos e umas irmãs também que dizem, eu falo a verdade. Não, a senhora não fala a verdade. A senhora é sem educação. O seu caso é outra coisa. A senhora é uma mal educada. Falar a verdade é falar a verdade em amor. É o como você fala, não é o que você fala. É o como você fala. Por que às vezes ou o marido, ou a esposa, ou os filhos têm dificuldade de ouvir os pais, ou têm dificuldade de ouvir a esposa ou o esposo, porque é aos gritos, é aos brados, sempre com violência, e chamando isso de verdade. A verdade é uma coisa maravilhosa, vem de Deus, e tem que ser dita com alegria, tem que ser dita com amor. Aí ela cura, porque a verdade sem amor, ela expõe, ela arrebenta com o outro, ela condena o outro. A verdade sem amor, ela condena o outro. Você não vai comprometer a verdade se você falar de um modo amoroso, e claro. Não deixe nada embaixo do tapete. Quando nós falamos a verdade, nós temos luz, e essa luz traz paz e alegria. Ninguém chega a Jesus sem verdade. E ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Amém? O último texto e o último ponto. Nós vemos a presença de Jesus quando o amor é a base de tudo que nós fazemos. E aqui eu preciso ler um texto para você. 1 Coríntios capítulo 13. E convido você a abrir lá. 1 Coríntios capítulo 13. Diz assim a palavra de Deus. 1 Coríntios 13. Diz assim a palavra de Deus. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, você pode ser um erudito, você pode impressionar multidões, impressionar auditórios, você pode ser a pessoa mais espiritual, falando de um modo que impressione outras pessoas do ponto de vista da espiritualidade. Você pode até falar a língua dos anjos, mas você pode fazer tudo isso sem amor, porque Paulo disse, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como prato que retine. Paulo está se referindo ao prato de bronze usado na porta dos templos pagãos de antigamente, que para chamar os fiéis para a celebração que estava na hora, eles batiam com toda a força naquele bronze, soando um barulho oco, um barulho muito sem sentido, entendeu? Ensurdecedor, para chamar os fiéis. Mas era só isso. Uma vez parou de bater, não acontecia mais nada. É isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo está dizendo. Ele está falando o seguinte, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, mas se eu não tiver amor, eu sou igual àquele pedaço de metal que bate oco, que não tem sentido nenhum. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e tenha todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Você pode ser o profeta, e o profeta está sempre na moda, ele é sempre buscado, ele é sempre procurado, não é verdade? Então, o que a palavra de Deus está dizendo aqui, você pode até trazer uma profecia, mas se não tiver amor, você não vai ser nada. Veja o versículo 3, ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, você pode ser uma Madre Teresa de Calcutá, e entregar o seu próprio corpo para ser queimado, você pode até ser igual o Mel Gibson fez lá no Coração Valente, não é? Se sacrificou por aquele povo, não é? Você pode até oferecer o seu próprio corpo para não ser queimado, entendeu? Mas sem amor, nada disso se valerá. Sabe, meus irmãos, não sei se você está entendendo o que o texto está nos falando aqui. Às vezes a gente faz, mas a motivação não é o amor. E se não for o amor, não vai levar a lugar nenhum. O amor é paciente. O amor é paciente. Quando eu parei para pensar nisso,
Primeira vez que seriamente eu estudei esse texto, isso me tocou, porque uma pessoa impaciente sou eu. Falta de paciência, eu entendi que isso é falta de amor. O amor é bondoso, o amor não inveja, o amor, ele não se vangloria, o amor não se orgulha, o amor não maltrata, ele não sabe maltratar, o amor não sabe, o amor não procura os seus interesses, o amor não se ira facilmente. O amor não se ira facilmente. Quanto que isso está faltando dentro das nossas casas? Quanta ira, flor da pele. Quanta gente explodindo. Quanta gente tensa. Quanta gente pesada. Falta amor. Não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, não guarda amargura, não guarda mágoa. O amor não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Quem diria, hein? O conhecimento passará. O apóstolo Paulo, no primeiro século, está dizendo: o conhecimento um dia passará. Que coisa impressionante, a informação vai passar. E aí ele diz: pois em parte conhecemos e em parte profetizamos, quando porém vier o que é perfeito, está se referindo a Jesus, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, e agora ele está falando até do ponto de vista espiritual, veja que interessante, quando eu era um menino espiritual, não é? Eu falava como um menino, eu pensava como um menino, e eu raciocinava como um menino. E aí eu amadureci, eu cresci, eu conheci esse Jesus, eu me aprofundei em conhecimento com Ele, e Ele trabalhando no meu coração, e quanto mais eu conhecia, mais eu crescia, comecei a frutificar. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Eu deixei para trás as coisas de menino. Nós estamos precisando de homens dentro das casas, com atitudes de homem, e que façam a diferença, que deixem de ser meninos. Como aquela senhora me falou recentemente, dizendo: eu casei com um menino. E eu falei: mas como você casou com um menino? Ela disse: eu pensei que ele era um homem, mas no namoro eu não percebi, e agora eu vi que eu casei com um menino. Agora eu tenho um filho dentro de casa para cuidar, e isso é triste. E isso às vezes acontece também ao contrário. Homens que casam com meninas, adolescentes, querendo ser adolescente com 50 anos, com 40 anos. O negócio é sério, meus irmãos. Agora, pois, apenas um reflexo obscuro, como em espelho. E quando Paulo fala de espelho, ele está falando de um espelho de bronze, não é esse que você tem na sua casa, que você vê perfeitamente a sua imagem. Paulo está falando de um espelho de bronze, que no máximo era um vulto, bronze polido. Paulo está falando daquele espelho, que é o que ele conhecia. Mas então veremos face a face. Agora, conheço em parte, e também conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. É isso que Paulo está dizendo. Eu hoje conheço Jesus em parte, mas eu conhecerei perfeitamente como também sou conhecido. Assim, permanece agora esses três: a fé, a esperança e o amor. E o maior destes é o amor. Amém? Você sabe que se Jesus está na sua casa quando há amor de verdade, quando há amor de verdade, quando as pessoas se amam de verdade, não por interesse, não por troca, não por barganha, mas quando as pessoas se amam de verdade, quando as pessoas estão ali de verdade. Vamos pedir isso para nós, meus irmãos? Vamos pedir isso para a nossa vida, para a nossa casa? Vamos? Vamos pedir, vamos ficar em pé, vamos orar. Quero que a banda vá chegando aqui, nós vamos orar. E nós vamos colocar a nossa vida diante de Deus. Baixe sua cabeça, por favor. Feche os seus olhos, por favor. Dentro de tudo que foi falado aqui, o que você quer pedir para o Senhor Jesus hoje para a sua casa? Seja sincera, seja sincero, sejam honestos e peçam para Jesus aquilo que realmente a sua casa precisa. O que a sua família está precisando? O que está acontecendo lá? Vamos orar. Vamos colocar diante de Deus, vamos pedir para que o Senhor Jesus venha suprir essa necessidade, para que o Senhor venha suprir essa ausência, para que o Senhor venha completar a nossa casa. E eu queria pedir aqui nessa manhã, que você pudesse não ficar esperando pelo outro, mas que você fosse a mudança que você tanto deseja para a sua casa. Aos maridos, que você seja a mudança.
aos maridos, que você seja a mudança que você quer ser para a sua casa. Às esposas, que você seja a mudança que você quer para a sua casa. Aos filhos que estão aqui, muitos, que você seja a mudança que você quer na sua casa. Comece por você. Nós precisamos de uma pessoa, apenas uma, para que seja o agente de mudança. Para que seja o agente de mudança. Agora, vocês que são casados, que estão aqui com a esposa, imagine que coisa maravilhosa não vai ser se os dois entenderem essa palavra, se os dois encarnarem essa palavra, se os dois praticarem essa palavra. Olha que lindo que vai ser. Vai haver cura, vai haver libertação na sua casa, as barreiras vão cair, a desconfiança vai cair, o ciúme vai cair, vai parar, a cobrança vai parar, a acusação, a condenação, e vai haver amor, vai haver perdão, e é isso que nós estamos pedindo, em nome de Jesus. Os que estão casados, segurem na mão da sua esposa, segurem na mão do seu marido. Se tiver família aqui, juntem-se e vamos pegar na mão uns dos outros, como família, como lar, e vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença nesta hora, colocando a nossa casa diante de Ti, a nossa família diante de Ti. Senhor, entra na nossa casa, reina na nossa casa. Amém, meus irmãos? Vocês estão comigo nessa oração, queridos? Vamos orar juntos, vamos interceder. Pai, em nome de Jesus, fecha todas as brechas, para que Satanás não coloque a unha dele em nenhuma dessas famílias aqui representadas. Cobre as nossas casas com Teu sangue, cobre, ó Deus, os casamentos aqui com Teu sangue. Traga, Senhor, renovação matrimonial, traga amor, traga perdão, traga cumplicidade, traga verdade, traga humildade para dentro de casa. Que as famílias possam aprender a se comunicar uns com os outros, que as famílias possam se amar uns com os outros, que as famílias possam receber uns dos outros e serem ministrados pelo Senhor. Abençoe, Senhor, essas famílias. Eu oro por essas famílias. Se tem algum casal aqui ferido um com o outro, Pai, traga perdão para esse coração. Gera perdão agora, Pai. Abençoa essa casa, cura essa casa, restaura essa casa, porque só Tu podes fazer isso. Abençoe os jovens, abençoe os filhos que aqui estão. Pai, como pais, nós queremos Te pedir perdão todas as vezes que nós erramos com os nossos filhos, que nós deixamos de fazer algo, ou que nós fizemos algo que não era para ser feito. Nós estamos aqui Te pedindo perdão. Perdão, Senhor, o Teu perdão que cura, que restaura, assim como o Senhor nos perdoou. Ajuda-nos a perdoar, ajuda-nos a liberar perdão e a receber o Teu perdão. Abençoe cada família aqui representada. É o que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.